Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Vamos enriquecer um pouquinho mais o nosso conhecimento? Vamos falar agora sobre a equação reduzida da reta, que vocês já viram, de certa forma já estão acostumados com ela. A equação reduzida da reta é essa daqui, ó. Tem carinha de equação de primeiro grau, e é exatamente o que ela é. Ela é uma função de primeiro grau, tá? Uma função afim, que nós chamamos. Onde esse valor m, em alguns livros, em algumas notações, vocês podem ver ax mais b, ou mx mais n, tá? Ou mx mais c, tanto faz. O importante é o significado, que é o mesmo. O valor de m é o coeficiente angular, ele que define a inclinação da reta. Não quer dizer que o valor de m é onde a reta vai passar pelo eixo x, não. Ele quer dizer só que existe uma inclinação que, se for positiva, a inclinação da reta é crescente, se for negativa, a inclinação da reta é decrescente. Na verdade, essa inclinação, ela define um ângulo, não é verdade? Não, um ângulo. Mas essa aqui vai ser a medida do ângulo? Não, é a medida da tangente deste ângulo, tá? Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês. E esse daqui é o coeficiente linear, é o termo independente, é por onde a reta vai passar pelo ponto no eixo Y. Em que ponto no eixo Y a reta passa? É exatamente o valor do coeficiente linear, tá certo? Muito simples. Linear quer dizer um número, tá legal? Muito bem, aqui está o nosso plano cartesiano e aqui está a nossa reta. Esse pontinho aqui, ó, por onde a reta está passando no eixo Y, é exatamente este valor aqui, ó, tá? Ou este valor aqui, dependendo de como a reta está escrita. Tudo bem? Como ele está aqui para baixo, então esse pontinho aqui, esse valor na nossa equação tem que ser negativo, tá certo? Porque ele está para baixo do zero, então esse valor é negativo. Quando ele está para cima do zero, tá no eixo Y, na parte de cima, então quer dizer que o nosso termo independente é positivo, ok? A inclinação da reta, que é o coeficiente angular, vocês percebem que é um ângulo aqui. Se nós traçarmos essa linha pontilhada aqui, que eu tracei aqui para vocês, perpendicular ao eixo, nós formamos aqui um triângulo retângulo, ok? Então, para calcular esse coeficiente angular, o que eu vou precisar? Eu vou precisar saber qual é o comprimento desse segmento, que é o segmento do eixo Y, né? Porque é paralelo ao eixo, então o mesmo valor que tiver aqui no eixo é o mesmo valor desse segmento. E eu vou precisar do comprimento desse segmento aqui, que é um dos lados do nosso triângulo. Vocês percebem que para achar o comprimento é só eu fazer a diferença? O x2, que está aqui, x não, y, este ponto menos este, avançou. E assim por diante, avançou. Que vai ficar exatamente assim, olha. Este ponto, o coeficiente angular, é a diferença no eixo Y sobre a diferença do eixo X. Vocês perceberam que dentro do triângulo, esse cálculo da diferença, se o ângulo que eu estou considerando, ele está aqui, quando eu estou me referindo a este lado, não é o cateto oposto? E este lado não é o cateto adjacente? Qual é a relação que usa essas duas grandezas? Cateto oposto sobre cateto adjacente. É a tangente. Então, essas duas maneiras que eu tenho para achar o coeficiente angular. Quando eu tenho dois pontos, eu uso essa fórmula, essa maneira. A diferença
no eixo Y sobre a diferença no eixo X. E quando eu tenho o valor do ângulo, eu calculo a tangente deste ângulo. E assim eu achei o nosso coeficiente angular, que vale 4. Maravilha! Fácil, fácil, mole, mole. E aí eu tenho um ponto, eu já tenho o coeficiente angular e agora eu quero a equação reduzida da reta. Para calcular a equação reduzida da reta, eu vou chamar o meu amigo Ioiô Michoxô, que é essa fórmula aqui, ó. Ioiô Michoxô. Essa fórmula do Ioiô Michoxô, eu posso usar ela toda vez que eu quero equação reduzida. Para eu chegar na equação reduzida, o que eu preciso para usar essa fórmula aqui? Eu só preciso ter um ponto. Eu preciso ter um ponto e o coeficiente angular. Se eu tiver um ponto e o coeficiente angular, eu consigo achar a equação da reta. Veja bem, esse ponto aqui, ó, esse valor de y e esse valor de x, eu não mexo, porque eles pertencem à equação. Eles têm que aparecer na equação. O coeficiente angular eu já calculei, porque eu tenho 2 pontos. E esse valor aqui, ó, x0 e y0, é o valor de qualquer ponto que pertença à reta. Então, tanto faz eu escolher um ponto ou outro. Tanto faz. Qualquer ponto que eu escolher, eu vou chegar na equação da reta, tá? E como é a mesma reta, tem que ser a mesma equação, tá certo? Então, olha só. Copiei aqui o y. Copiei o y. O y0 é o valor do y no ponto que eu escolhi, que no caso é o 7, porque eu escolhi este ponto. O m é o coeficiente angular que eu acabei de calcular, que vale 4. O x eu não vou mexer. E o x0 é o valor do x no ponto que eu escolhi. Eu não posso escolher o x de um ponto e o y do outro ponto, tá? Eu tenho que escolher um ponto e usar o x e o y deste ponto, ok? Cuidado para vocês não se perderem. Y menos x, y menos 7 não tem o que fazer, copia. 4 vezes x menos 2, dentro do parênteses, não tem nada para resolver. Então, eu faço o quê? Distributiva. 4 vezes x, 4x. O 4 e o x são positivos, então 4x é positivo. 4 vezes 2, 8. O 4 é positivo, mas o 2 é negativo. Multiplicação, uso regra adicional. Mais com menos dá menos, 2 vezes 4 é 8. Maravilha! Para encontrar a equação reduzida da reta, eu tenho que isolar o y. Então, eu vou isolar o y, vou deixar ele aqui antes do igual, e tudo que não for y, eu passo para o outro lado do igual, que é o segundo membro. Então, como é que fica? Como é que faz? Tudo que está depois do igual, no segundo membro, eu já copio, porque é mais fácil, já está lá. Então, eu só copio, ó, 4x menos 8. Eu copiei, não mudei nada, eu só copiei. Já está depois do igual e continuou depois do igual. Só copio. Agora, esse menos 7, que estava lá no primeiro membro, antes do igual, passou para o segundo membro. Mudou de membro, muda a operação, porque inverteu a posição, inverte o sinal. Então, era menos, passou a ser mais. E como é que ficou agora? Ficou y igual a 4x menos 8 mais 7, eu devo 8. E só tenho 7 para pagar, vou continuar devendo R$1. Maravilha! Agora, vamos calcular um probleminha para vocês? Em termologia, existem várias escalas termométricas, isto é, escalas nas quais se pode indicar a temperatura de um corpo ao ambiente. Às vezes é necessário converter as unidades indicadas nessas várias escalas, sendo x os valores das temperaturas dadas em graus Celsius e y os valores das temperaturas dadas em graus Fahrenheit. Eu não sei pronunciar certo, tá, gente? Se tiver errado, vocês me perdoem. Sabendo que o ponto de fusão da água
o ponto A, ele tem um valor para x e um valor para y. Para x vale 0, para y vale 32. E o ponto de ebulição é o ponto B, que para x vale 100 e para y vale 212. Encontre a equação de conversão de unidades Fahrenheit e Celsius de temperatura, ou seja, a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Se passa pelos pontos A e B uma reta, quer dizer que eles estão alinhados, passam na mesma reta. Eu posso fazer de duas maneiras, ou eu uso o determinante, pela regra de Sarros, ou eu uso o ioiô michôchô, que nós acabamos de aprender, que seria mais interessante para praticarmos o que aprendemos. Bora lá? 3 minutinhos para vocês. Vamos ver como é que vocês vão se sair? Muito bem! Vamos ver se vocês conseguiram chegar nesses resultados? Bom, se eu tenho 2 pontos, eu vou usar esses 2 pontos para calcular o coeficiente angular. Faço a diferença de y sobre a diferença de x. Vai ficar 180 sobre 100. Cancelo esse 0 com 0 aqui, fica 18 por 10, que fica 1,8, certo? Maravilha. Pronto, achei meu coeficiente angular. Achando o coeficiente angular, agora eu vou chamar o ioiô michôchô. Venha cá, ioiô michôchô. E aí vem o ioiô michôchô e vem nos ajudar. Ele só vem para nos ajudar. O y e o x eu não mexo. x0 e y0. Eu vou escolher qualquer um dos 2 pontos que pertencem à reta. Eu tenho 2. Eu vou escolher um mais simples, que eu não sou boba. Vou escolher o 0 para x e 32 para y. Muito bem. Então, no lugar do y0, eu coloquei 32. No lugar do coeficiente angular, eu coloco o valor que eu acabei de calcular. E do x0, coloco 0. Calculando, y menos 32 não tem o que fazer. X menos nada é x e 1,8x. Passando 32 para cá, mudando ele de membro, vai ficar y igual 1,8x mais 32. Essa é a equação da reta que nós estávamos procurando, beleza? Mais fácil, mais simples do que pela regra de Sarros, eu achei. Vamos lá, mais um exercício para vocês. Se R é uma reta que corta os eixos cartesianos nos pontos A e B, determine a equação de R na forma reduzida, através do ioiô michôchô, a equação geral da reta. Através da equação reduzida, você consegue chegar na geral, e vice-versa. E o esboço do gráfico de R no plano cartesiano. Quando for falar do esboço do gráfico, deixa eu dar uma dica para vocês, porque vocês vão tentar fazer sozinhos, ok? Bom, a equação da reta na forma reduzida é simples e fácil. Você já tem aqui os 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Maravilha! Com esses 2 pontos, você calcula o coeficiente angular, beleza? Chama seu amigo ioiô michôchô e calcula a equação da reta reduzida. A equação geral é quando todos os termos estão no primeiro membro. Tá tudo antes do igual. Depois do igual é 0. É só mudar de lugar e arrumar. Bom, o gráfico é o seguinte. Para eu traçar uma reta, eu preciso de quantos pontos? 2. Só preciso de 2 pontos para traçar uma reta. Tá certo? Um ponto eu já tenho, que é o valor do termo independente. Eu já sei que a minha reta vai passar no eixo Y no ponto tal, porque esse ponto vai sair na minha equação reduzida da reta ali, que é o valor do termo independente. É aquele número que fica sozinho. E o outro ponto, quem é? O outro ponto é se a reta vai passar no eixo x, y tem que ser 0.
Então, você vai dar sempre essa sugestão. O y é zero. Se o y é zero, quanto vai valer o x? Substitui, calcula, e aí você encontra o gráfico dessa equaçãozinha. Tá certo? Porque aí você calcula os 2 pontinhos que você precisa. Maravilha? Bora lá? 3 minutinhos. Espero que vocês se saiam bem. E aí, galera, vamos ver como é que vocês se saíram? Pois muito bem. Olha só, a diferença entre 2 pontos deu menos meio, que eu deixei aqui nas duas opções, em forma de fração e em forma de decimal. Eu coloquei aqui, gente, só por preguiça de reescrever essa fração, tá? Porque mais com menos é menos, a fração vai ficar negativa. Fiquei com preguiça de reescrever a fração, mas a fração inteira é negativa, tá certo? Chamei o meu amigo, Ioiô me xoxô! Aí ele veio. No lugar do x e do y, eu não mexo. X e y aqui, ó, eu não vou mexer, porque eles fazem parte da equação, tem que aparecer. O meu coeficiente angular, neste caso, eu vou trabalhar com fração, porque na multiplicação é mais simples trabalhar com fração. Então, eu deixei fração. E o ponto que eu escolhi, para x vale 2 e para y vale 0. Beleza? Muito bem. Y menos nada é y, porque eu tinha y, não tirei nada, continuei com y. Menos meio x, e aqui, ó, se a gente for pensar rápido, conhecendo os caminhos da matemática, eu posso cancelar, ó, na multiplicação, eu cancelo esse com esse, ó. Quem que sobrou? Menos 1, menos com menos dá mais 1, tá certo? Ou eu posso fazer esse caminho, na multiplicação é o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Quando não tem nada embaixo, vale 1. Tá legal? 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1 é 2, menos com menos é mais, 2 dividido por 2 é 1. Tá certo? Então, você pode usar o caminho que você quiser, desde que você não mate a matemática em nenhum ponto, ok? Muito bem, chegamos na equação reduzida da reta, que era o que nós estávamos procurando. Maravilha! Agora, vamos lá. Como achar a equação geral da reta? A equação geral é quando todo mundo está de um lado só, todo mundo antes do igual. O que eu fiz aqui? Eu só arrumei, ó. Eu copiei a equação reduzida. Copiei a equação reduzida que eu tinha achado ali. Tá certo? Ao invés de passar todo mundo pra cá, todo mundo pro primeiro membro e inverter, de vez de fazer isso aqui, o que eu fiz? Eu passei o y pra cá e só reescrevi. Eu coloquei o que estava aqui já, menos meio x. Aí esse y, joguei ele para o segundo membro, ficou menos y. Copiei mais um, como não ficou ninguém aqui, ficou igual a 0, porque não tem ninguém. Agora, olha só a jogada que a professora fez. Eu quis tirar essa fração daqui, ó. Eu quis tirar essa fração. Para eu tirar essa fração, esse denominador 2, eu multipliquei toda a equação por 2. Quando eu multiplico toda a equação por 2, eu cancelo esse 2 com esse 2, fica só menos x. 2 vezes menos y, menos 2y, e 2 vezes 1 é 2. Ok? Ficou outra equaçãozinha mais simplificada, né? Mas é bom a gente deixar a equação do jeitinho que a gente encontrou, que foi desse jeito aqui. Então, vamos deixar ela desse jeito aqui. Observando ela nesse jeito aqui, quem é o coeficiente linear? Por onde a nossa reta vai passar no eixo y? Vai passar no ponto 1. Aqui, ó, é o termo independente. Vai passar no ponto 1. E por onde ela vai passar? Quem vai ser o outro ponto? O outro ponto eu vou chamar o y de 0.
que facilita muito. Quando y é zero, eu vou resolver essa equaçãozinha. Resolver a equaçãozinha e achar o valor do x. Tá certo? Fazendo isso, tcharam! Muito bem. Por onde a reta vai passar no eixo x, no eixo das abscissas? Ela vai passar no ponto 2. Porque quando y é zero, o x vai valer 2. E o meu coeficiente linear é 1, que é o outro ponto por onde a reta passa no eixo y. Tá certo? Muito bem. Então, a equação da reta, ela cortou aqui o plano cartesiano nos dois eixos, no x e no y. Mais um exercício. Sabendo que uma reta R passa pelo ponto A, 4 para x, 12 para y, e tem coeficiente angular m igual a 2, determine a equação geral da reta. Maravilha! Eu já tenho o ponto, já tenho o coeficiente. Só vou usar o ioiô michôchô. Em que ponto a reta intercepta o eixo das abscissas, o eixo x? Muito bem, a gente já respondeu isso na questão anterior, mas com outros valores. Agora é com vocês. Vamos ver? 3 minutos. E aí, pessoal, como é que vocês se saíram nessa? Vamos lá. Utilizando o ioiô michôchô, substituo o ponto que ele me deu, coloco no lugar de x0 e y0, colocando x0 valendo 4, y0 valendo 12, o meu coeficiente angular também que foi dado, que vale 2, o y e o x eu não mexo, nunca. Fazendo as operações matemáticas básicas, contando com a distributiva aqui, tá? Muito bem. Arrumando tudo, a equação geral da reta é essa daqui. Não preciso nem isolar. A equação geral é essa. Tá certo? Agora, eu sei que a minha reta, ela vai passar pelo eixo y no ponto 4. E eu sei que essa reta é crescente, porque o meu coeficiente angular é positivo. Tá certo? Então, onde ela vai passar? No eixo das abscissas. Tcharam! Você pode isolar o y, colocar que y vale 0 e resolver a equação achando o valor de x. Beleza? Ou, sabe o que eu usei? Um recurso que nós já estudamos. A equação segmentária. Segmentária vem de segmento, medida do segmento. Lembra a cara da equação segmentária? X sobre um número mais y sobre um número, tudo isso igual a 1. X e y positivo, 1 também é positivo. Então, eu utilizei esse recurso. Vamos ver. Eu peguei a equação geral. Vamos lá. Eu peguei a equação geral e deixei ela na cara da equação segmentária. Com a cara da equação segmentária, ela tem o x e o y no primeiro membro, antes do igual, e o termo independente depois do igual, tá certo? Para que aqui fique valendo 1, a gente divide por 4 e depois multiplica por menos 1 para mudar o sinal. O que eu fiz? Eu já dividi por menos 4, tá? Já dividi tudo por menos 4. Dividi o 2x por menos 4, menos y por menos 4 e menos 4 por menos 4. Ao fazer as divisões, simplifica aqui o 2 com 4, simplificando, aqui vai ficar só x e aqui vai ficar 2, certo? Aqui não tem o que fazer, a não ser a mudança de sinal, porque menos com menos dá mais.
E aqui menos com menos dá mais, 4 dividido por 4 dá 1. Essa é a cara da equação segmentária. Vocês lembram o que quer dizer? O valor embaixo do x é exatamente o ponto em que a reta vai passar. É exatamente o tamanho do segmento, menos 2. Quer dizer que a reta, ela corta o eixo x no ponto menos 2. E no y, corta o eixo y no ponto 4, que é exatamente o valor do meu coeficiente linear. Tá vendo? Utilizei recursos que nós já aprendemos. Muito bom, muito bom. Perfeito. Agora, nós temos aqui dois gráficos, onde nós temos o ângulo e um ponto. Tá vendo? Tem que ter um ponto, porque se a reta está interceptando o eixo x, então aqui tem um ponto. Que ponto é esse? 4 e 0. E que ângulo é esse? 60 graus. E na letra B? Que ponto é esse? 5 para x e 2 para y. Esse é o ponto. E o ângulo? Pessoal, não se esqueçam. O ângulo é sentido anti-horário entre a reta e o eixo x, tá? Então, o ângulo é esse daqui. Ah, professora, mas por que ele deu esse? Para você pensar. Você sabe que essa meia lua aqui inteirinha é 180. Se esse pedacinho mede 135, qual é o valor desse ângulo aqui? 45. Perfeito. Agora eu quero a equação da reta de cada uma dessas figuras aí. Para isso, vocês têm o ponto e o ângulo. Quais são os recursos que vocês irão utilizar? Vamos ver se vocês entenderam? Bora lá! 3 minutos. E aí, pessoal, como é que vocês se saíram nessa? Fácil, fácil, não é? Então, a tangente, ó, uma dica extremamente importante. Sempre escrevam as fórmulas. Sempre. Então, aqui tem a tangente, o coeficiente angular é a tangente do ângulo, sempre, que é a tangente de alfa que eu coloquei, tá? Então, M é a tangente de alfa. Quem é alfa? 60 graus, tá? E qual é a tangente de 60 graus? Raiz de 3. Quando você coloca qual é o valor da tangente, você não escreve mais tangente, tá bom? Os alunos se perdem bastante nesse ponto aqui. Não escreve mais tangente, você só escreve M é igual o valor que você encontrou, que é a raiz de 3. Lembra da musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Maravilha! O ponto que foi dado para nós é o 4 e o 0. Ioiô, michoxô! Ele vem e a gente calcula. O y aqui a gente não mexe, o x a gente não mexe, o coeficiente angular a gente acabou de calcular e o ponto é o valor que ele nos deu aqui, tá certo? Substituindo em seus lugares, y não tira nada, é y, faço a distributiva aqui, raiz de 3x, mais com menos dá menos, 4 vezes raiz de 3 é 4 raiz de 3. Maravilha! Essa foi a letra A. Vamos ver a letra B? Tangente de 45 é fácil, mole, mole. Tangente de 45 é 1. Então, meu coeficiente angular é 1. Se eu não quiser colocar nada aqui, posso não colocar nada, tá bom? Porque uma vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, eu não preciso colocar 1, tá certo? Então, não preciso pôr. O y e o x eu não mexo, coeficiente angular não precisaria pôr. Então, ficou y menos 2, que é o valor do y no ponto dado, tá certo? O ponto dado é esse aqui. O y vale 2 e o x vale 5, maravilha. Aí eu coloquei y0 vale 2 e o x0 vale 5. Aí vai ficar y menos 2 igual a x menos 5. Passando esse 2 para o outro membro, vai ficar x menos 5 mais 2x menos 3. É isso aí, pessoal.
Espero que vocês tenham compreendido a matéria. Espero ter ajudado bastante vocês. Bons estudos. Vejam e revejam os vídeos quantas vezes forem necessárias. Eu só peço que vocês vejam de verdade, porque eu faço com bastante amor para vocês. Dá muito trabalho fazer. Digitar matemática não é fácil. Falar, explicar junto também dá muito trabalho. E eu espero que vocês aproveitem. Tá legal? Então é isso, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.